Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões do concurso público da Prefeitura de Feira de Santana, do estado da Bahia. Resolveremos as questões da prova de nível médio, as 5 questões da prova de raciocínio lógico matemático. A prova foi aplicada no dia 20 de outubro de 2024 pela banca IBFC. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca IBFC cobrou as questões de RLM dessa prova. Então a primeira questão, a questão número 11, dizia o seguinte: analise atentamente as afirmativas a seguir. Então, eu tenho 3 afirmativas. Observa que a primeira afirmativa aqui é o condicional, é o se então. A segunda afirmativa é o ou, né? É a disjunção exclusiva. E a terceira afirmativa não tem conectivo lógico, é uma proposição simples. E pedir o seguinte: com base nas afirmativas, conclui-se que é uma questão de lógica de argumentação que a gente aprendeu aqui no nosso canal através da regra do parzinho. Então, a aplicação da regra do parzinho. Professor, como é que a gente faz para acertar esse tipo de questão? Então, a gente vai transformar toda essa linguagem que ele te deu aqui no formato da língua portuguesa e vamos transformar para a linguagem lógica. Então, observa que o primeiro ponto é o condicional. Então, na prova, toda vez que vier um condicional, você transforma em uma setinha. O símbolo lógico do se então, da condicional, é exatamente essa setinha. Então, eu tenho aqui, se eu estudar, então eu vou chamar estudar de E, tá aqui a primeira parte, o antecedente do condicional é o E, e a segunda parte eu vou chamar a nota máxima na prova, vou chamar de NMP. O N é nota, o M máxima e o P de prova. Então, a primeira afirmativa eu transformei em linguagem lógica nesse formato. Tem um E condicional NMP. Já a segunda afirmativa, o símbolo lógico do ou é esse Vzinho com a barrinha embaixo. Observa que essa proposição aqui é a mesma de estudar, estudo. Então, vou chamar do E. A primeira parte é o E. E a segunda parte, vou ao cinema. Vou chamar lá VC. Vou ao cinema. A terceira afirmação ele está negando. Ele está dizendo lá que não tirei nota máxima na prova. Então, a negação de uma proposição simples, eu coloco lá o tio, está aqui meu tio. E onde eu coloquei lá nota máxima na prova, é aquela mesma afirmação do consequente da condicional. Observa lá que eu vou chamar NMP. Então, transformei aquilo que estava na linguagem portuguesa, né? E agora eu transformei para uma linguagem lógica. Então, esse tipo de questão, sempre a gente considera as proposições ou afirmativas como sendo verdadeira. Então, olha lá que eu coloquei verdade para as 3 afirmativas, para as 3 proposições. E a dicasinha para acertar esse tipo de questão, utilizando a regra do parzinho, você sempre começar pela proposição simples. Eu tenho a última afirmativa, onde diz lá que eu não tirei nota máxima na prova, isso daqui é verdadeira. Se essa afirmação é verdadeira, eu preciso encontrar o parzinho correspondente, onde fala de nota máxima na prova. Onde tem nota máxima na prova, observe que é exatamente essa proposição. Então, se a negação é verdadeira, a sua afirmação muda valor lógico. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser falso. Então, a negação é verdadeira, a sua afirmação é falsa. Quando eu estou diante de uma condicional, onde eu tenho o consequente, segunda parte sendo falsa, eu quero que o resultado dê verdadeiro. Para encontrar a primeira parte, eu não posso colocar como sendo verdadeira. Não posso concluir que essa primeira parte é verdadeira, porque na tabela verdade o condicional só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Se eu considerar a primeira parte e estudar como sendo verdadeira, isso aqui vai ser falso. E eu não quero que seja falso, eu quero que seja verdadeiro. Então, por isso que eu tenho que concluir que a minha condicional, quando a segunda parte é falso, a primeira parte vai ser falso. Então, se estudar é falso, aqui eu tenho estudo. Isso aqui também é falso porque é o parzinho correspondente ao E. O E de cima é o mesmo E de baixo. Então, quando eu estou diante de uma disjunção exclusiva, para que ela seja verdadeira, eu preciso que uma das duas seja verdadeira. Primeira parte sendo falsa, te dá com certeza a última parte aqui sendo verdadeira.
Então eu encontrei todos os valores das proposições simples dessa estrutura, né, desse argumento. Então, para eu analisar aquela que vai ser correta, basta eu verificar os valores lógicos de cada proposição que foi dada no comando da questão. Então, na primeira, ele está dizendo, ó, fui ao cinema. Então, observa lá, fui ao cinema, você vai perceber que é exatamente essa partezinha onde ele disse que eu vou ao cinema. Vou ao cinema, fui ao cinema, isso tem valor lógico verdadeiro. Então, isso aqui é verdade, ó. Isso aqui é verdade, então já assinalo como resposta correta para a questão de número 11, ó, a alternativa letra A, porque deu o valor lógico verdadeiro. Professor, e o restante? As alternativas aqui vai dar falso? Vai dar falso. Ó. Olha lá na letra B, está dizendo estudei. Ó. Estudei, estudar, tem valor lógico falso. Então aqui que tem falso, ó, não posso garantir, eu não posso concluir. Só posso concluir aquilo que é verdadeiro nesse tipo de questão. Aqui na alternativa letra C, está dizendo lá, eu estudei, ó, eu estudei tem valor lógico falso, eu tenho o conectivo E, está aqui o conectivo E, seu símbolo lógico é esse chapeuzinho, e fui ao cinema. Fui ao cinema, você vai perceber que é aquela que a gente considerou como sendo verdadeira. E aqui eu tenho que fazer a análise da tabela verdade. Quando eu estou diante do conectivo E, que é a minha conjunção, ela só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Como eu tenho aqui falsidade, seu resultado, seu valor lógico vai ser o quê? Vai ser falso. E aqui na letra D, observa lá qual vai ser o valor lógico. Eu tenho lá, estudei. Estudei, a gente já encontrou aqui que o valor lógico é falso. Conectivo E, novamente, símbolo lógico é esse chapeuzinho. Tem lá, terei nota máxima. Terei nota máxima é exatamente a segunda parte da primeira afirmativa. Terei nota máxima, eu coloquei aqui como sendo falso. Então, quando eu estou diante de uma proposição composta, onde tem dois valores falsos, primeira parte sendo falso, segunda parte sendo falso, vai te dar como valor lógico, ó, sendo falso. Então, perceba o seguinte, na letra B deu falso, na letra C deu falso e na letra D deu falso. A única que deu valor lógico verdadeiro é a letra A, por isso que a banca vai considerar como resposta correta para a questão de número 11, prova de nível médio da Prefeitura de Feira de Santana da Bahia, alternativa letra A. Questão número 12. Olha só o que vai dizer a questão número 12, a questão que trabalha com o conceito de probabilidade. Dizia o seguinte, Mário se interessa por música e também por literatura. Ele vai falar da probabilidade. Ó. A probabilidade dele consumir um conteúdo musical no próximo feriado é 0,7. E a probabilidade de ele consumir um conteúdo literário é exatamente 0,3. Considere que Mário consome conteúdos musicais e literários de forma independente. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de Mário consumir pelo menos um dos conteúdos musical ou literário, que é aquela probabilidade do 1. Então, para você acertar esse tipo de questão, tem duas maneiras. Inclusive, vou separar aqui para a gente fazer as duas maneiras. Ó. Questão envolvendo o conceito de probabilidade. Quando ele trabalha com a probabilidade do ou, a probabilidade do pelo menos 1, isso aqui tem uma formulazinha que vem lá de teoria de conjuntos. Toda vez que ele pede lá pelo menos 1, você vai calcular a soma da probabilidade, como ele disse aqui, que é a probabilidade musical, mais a probabilidade literária, onde ele falou aqui, tem duas probabilidades, probabilidade musical e eu também tenho lá probabilidade de conteúdo literário. Aí aqui eu tenho que tirar a probabilidade da interseção. Você soma os dois conjuntos, menos a probabilidade da interseção, que é musical e também literário. Então, se você soubesse fazer a interseção entre eventos, você somaria as duas probabilidades, calcularia exatamente o que o comando da questão pede. Pelo menos um, pode ser um ou pode ser os dois. Então, probabilidade, vou chamar de probabilidade musical, o comando da questão te deu. Probabilidade musical, ele disse lá que é 0,7. Então, vou levar para lá, 0,7. Colocando aqui, o comando da questão deu 0,7. Mais a probabilidade literária, está aqui. Probabilidade literária, ele falou que é 0,3. Então, vou chamar de PL 0,3. 0,3. Então, tem lá. Professor, e agora para eu encontrar exatamente a probabilidade da interseção entre esses eventos? Ó. Probabilidade da interseção musical
e literário é exatamente o produto dessas duas probabilidades. Como ele está com os eventos são independentes, então eu posso calcular a probabilidade do E. Interseção é a probabilidade do E. Então era você pegar o 0,7 e multiplicar pelo 0,3. Eu encontro a probabilidade do E, a probabilidade da interseção desses eventos. 0,7 multiplicado por 0,3, basta você multiplicar. 7 vezes 3 é 21. Como eu tenho duas casas decimais, tenho aqui o 0,3 e o 0,7, então preciso ter duas casas decimais, por isso vai ficar 0,21. Então 0,21 é exatamente a probabilidade da interseção. Então aqui eu tenho que subtrair 0,21. E agora, eu tenho que somar 0,7 mais 0,3, isso aqui é 1, fazendo a soma de 0,7 mais 0,3 é 1, e eu tenho que tirar exatamente de 0,21. Se você tivesse dificuldade, transformava ali para porcentagem, ficaria mais fácil para você não cair aí na pegadinha da banca. Então, observe que 1 em probabilidade sempre vai ser o 100%, 1 sempre vai ser o 100%, 100 dividido por 100 é 1, menos 0,21 é a mesma coisa que eu colocar 21%, tá aqui 21%. 0,21 é a mesma coisa de 21%. Então, eu tenho lá 100% menos 21%, isso aqui vai ser igual a 79%. Professor, mas não tem a resposta lá 79%, mas tem a resposta em formato decimal. 79% é a mesma coisa de 79 dividido por 100. 79 dividido por 100, basta colocar duas casas decimais, dividir por 100, você coloca 0,79. Então, a resposta correta para essa questão número 12, envolvendo o conceito de probabilidade, seria aquela que tinha ali 0,79. Marcamos. A resposta correta é a letra B. Professor, o senhor disse lá que tinha outra forma de se fazer. Então, a gente vai fazer aqui pelo princípio fundamental da contagem. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é aquela probabilidade que a gente trabalha com a probabilidade do sucesso e probabilidade do fracasso. Então, perceba que o comando da questão falou em probabilidade musical. Então, tem aqui probabilidade aí no próximo feriado. Ele disse lá, de conteúdo musical é 0,7. Então, se ele vai tocar 0,7 no próximo feriado, então não tocar, vou chamar aqui a probabilidade dele não tocar, vou chamar aqui de probabilidade não M, certo? Então eu preciso simplesmente entender essa probabilidade do fracasso. A probabilidade de tocar é 0,7 e dele não tocar instrumento musical é o quanto falta para o 100%, quanto falta para 1. Em termo decimal, falta exatamente 3. Tinha a probabilidade literária. O comando da questão te deu ali a probabilidade literária, ele disse que é 0,3. 0,3. Ele tocar no feriado. E a probabilidade dele não tocar, vou colocar aqui, essa aqui é a negação. Negação de não literário, dele não tocar, é o complementar. Quanto é que falta para o 100%? Se você observar, quanto falta para 1 é 0,7. Então, se eu soubesse essa ideia de probabilidade complementar, eu acertava a questão. Por quê? Porque o comando da questão disse lá que era para você calcular a probabilidade de Mário consumir pelo menos um dos dois conteúdos musicais. Pelo menos um pode ser musical, vou trazer para cá, pode ser musical e não literário, tá aqui, musical e não literário, ou a ideia do ou, pelo princípio fundamental da contagem, pode ser não musical e literário, porque aqui eu considero pelo menos um, então pode ser musical e não literário, não musical e literário, e a ideia do pelo menos um pode ser os dois, pode ser musical e também literário. Agora ficou fácil, porque a probabilidade, pelo princípio fundamental da contagem, é a probabilidade do E, é multiplicar, e depois eu somo. Então aqui eu vou somar a ideia do O, e a ideia onde tem um E é a multiplicação dos valores decimais, né, que está no formato de probabilidade. Então ficaria musical, 0,7, está aqui, multiplicado por não literário. Não literário é 0,7, colocando aqui 0,7. Não musical, não musical é 0,3, então seria 0,3 multiplicado por literário. Literário é quanto? 0,3, multiplicando aqui 0,3. E aqui eu tenho musical e literário. Musical é 0,7, colocando aqui 0,7 multiplicado por literário. Literário é 0,3. 0,3.
3. Agora era fazer a multiplicação desses valores em termos decimais. Como eu tenho duas casas decimais, ó, 7 vezes 7 é 49. Então é 0,49. Primeira parte. 3 vezes 3, 9. Como eu tenho duas casas decimal, é 0,9. 7 vezes 3, 21. É 0,21. Então, para eu encontrar que o comando da question pediu pelo menos um dos conteúdos musical ou literário, bastava somar. Eu teria que somar o valor 0,49, 0,09 mais 0,021. Então, somando tudo, você vai perceber que vai dar o mesmo resultado, a mesma resposta, 0,79. Então, confere exatamente com o gabarito, alternativa letra B. Mais uma questão número 13, questão que vai trabalhar aí com a ideia de lógica proposicional, com aquela ideia do conectivo, né, do quantificador. Todos. Considere verdadeira a seguinte afirmação: todas as crianças da creche tiram a soneca depois do almoço. Então, é necessariamente verdadeiro. Então, pede aqui uma equivalência do tudo. Então, observe o seguinte: toda vez que eu estou numa estrutura onde diz lá todo A é B, eu posso escrever da seguinte maneira. Então, essa é a estrutura que você deveria saber para acertar esse tipo de questão. Equivalência do condicional. Então, todo A é B, eu posso escrever como sendo uma implicação lógica ou uma condicional, como se então, se é A, então é B. Então, se tivesse essa estrutura no comando da questão, a resposta correta deveria procurar de imediato seria se é A, então B. Mas temos também aquela regra da equivalência da condicional, que a gente aprendeu aqui no nosso canal, aquela ideia do IN, do inverte as proposições, nega. Mantém o conectivo condicional e você inverte as proposições. Ó. Negação de B. Tá lá B, eu trago para o início, e eu tenho lá, iniciando com A, jogo lá para o final, fica não A. Então, a estrutura não B, se não B, né? Então não A, também está correta. Se vier lá só A, então B, está correta. Então, eu tenho essas duas possibilidades, ó, de resposta quando eu estou trabalhando aí com equivalência do tudo, certo? A estrutura do comando da questão informou que todas as crianças, ó, vou chamar aqui todas as crianças, então vou chamar aqui crianças da creche, chamar criança da creche, tiram uma soneca depois do almoço, ó. Então vou colocar aqui, tiram uma soneca depois do almoço, soneca depois do almoço, colocando aqui soneca depois do almoço, e aqui crianças na creche. Então observe o seguinte: se você quer procurar uma conclusão lógica envolvendo a condicional e o quantificador todo, ó, você já vai em busca exatamente dessa estrutura do se então. Você vai começar, se alguém é uma criança, pode vir lá qualquer nome, qualquer personagem, como ele está generalizando aqui, está dizendo que é um quantificador universal, então está dizendo que todas as crianças, então qualquer criança, ó, se é criança, então eles tiram o quê? Uma soneca depois do almoço, ó, uma soneca depois do almoço. Se vier nessa estrutura, a resposta está correta, mas poderia vir também nessa outra estrutura, você inverter as proposições, colocar aqui a negação, ó, de não tira uma soneca depois do almoço, então não é criança que está na creche. Então observa lá que pode vir essas duas. E o que o comando da questão vai trabalhar nas alternativas é exatamente essa possibilidade. Olha lá, na letra A professora da creche tira uma soneca depois do almoço. Isso aqui é uma proposição simples, eu preciso ter uma condicional. Na letra B, observa lá que eu tenho sim, então, vamos analisar os conectivos. Ó. Professor, mas cadê na letra B o conectivo sim, então? Aqui está faltando se, mas pode acontecer de ser suprimido a parte inicial. Aqui é o condicional. Aqui na letra C tem um sim, então. E eu tenho também na letra D, ó, o sim, então. Então, tenho três possibilidades para analisar. Agora, observa, na letra B, ele está dizendo que não é criança. Ó. Se não é criança, você vai observar, não é criança, deveria estar na parte de trás. Está lá na estrutura do consequente, ó. Está lá.
Então, no consequente, não criança, então a resposta na letra B já está errada, porque se ele considera criança, ó, deveria estar no início afirmando, sem a negação. Então, quando ele coloca a negação no início, essa parte de criança deveria estar lá depois do então, por isso que a letra B está errada. Já na letra C, olha o que ele vai dizer na letra C. Se Luísa, então colocou aqui um personagem, ó, tirou uma soneca depois do almoço. Se tirou uma soneca depois do almoço, está afirmando, isso deveria ser o quê? Consequente. Então, deveria estar lá no final. Se está afirmando, deveria estar lá no final. Se ele quisesse colocar Luísa tirou uma soneca depois do almoço, deveria colocar com o quê? Com a negação. Se viesse lá, se Luísa não tirou, ó, se ele tivesse colocado aqui a negação, não tirou a soneca depois do almoço, então Luísa não é uma criança da creche, ó, porque a criança da creche está com a negação. Então perceba que na letra C está errado porque faltou a negação, tanto no início como também no final. E a resposta correta, professor, é a alternativa letra D? A resposta correta é a letra D. Ó. Ele te deu aí uma condicional, criou lá um personagem, Marina. Diz lá, Marina é uma criança na creche. Tá aqui, ó. Criança na creche é sem a negação. Perfeito. Então, Marina, como ele deu a ideia de todas, ó, criança, então ele criou Marina. Marina tirou uma soneca depois do almoço. Então, perceba lá, soneca depois do almoço também está sem a negação. Então, bate perfeitamente com essa primeira estrutura de equivalência do meu todo, transformando em condicional, o antecedente é mantido e o consequente também é mantido. Então, para a questão de número 13, a resposta correta seria a alternativa letra D. Questão número 14, também envolvendo aí a lógica proposicional, que vai trabalhar com aquela ideia de negação, ó, negação de proposição. Então lá, em apenas uma das alternativas a seguir, a negação da proposição foi feita de maneira correta. Então, queria que você soubesse aplicar aí de maneira correta a estrutura de negação de proposição, seja ela simples ou seja ela composta. Então, olha o que vai dizer a questão de número 14 na alternativa letra A. Ele vai dizer, olha, a proposição Maria é bonita na sua negação. Ó. Muito cuidado. Ele colocou aqui o não. Realmente, quando a gente quer negar uma estrutura de uma proposição onde tem somente a proposição simples, ó, a sua negação, basta você colocar o valor do tio, negar o verbo. Quando eu tenho uma proposição Maria é bonita, para negar de forma correta, é só você colocar o não. Observa lá que ele trocou, inverteu aqui o adjetivo, onde ele diz lá Maria é bonita, o correto seria Maria não é bonito. Quando ele disse aqui Maria é feia, isso tornou a negação errada dessa proposição simples. Já na letra B, olha o que vai dizer a letra B. Tem um condicional, onde diz lá, se Maria tiver dinheiro, então Maria comprará um vestido. Olha a negação que ele te deu na letra B. Na letra B, para negar o conectivo, onde ele chamou aqui de se então, o condicional, em termo lógico, ó, tem uma proposição nesse formato, P, se então que, e a gente aprendeu aqui no nosso canal, para negar uma estrutura condicional, a gente utiliza a regra do mané. Você mantém a primeira, você nega a segunda e transforma o conectivo se então no conectivo e. Então, a estrutura correta deveria vir nesse formato. Primeira parte você não mexe e a segunda parte você colocaria o tio, colocaria ali o nenhum ou o não, né? A negação. Então, a estrutura deveria ser essa. Se você observar, o conectivo aqui está correto, do sim, então a negação é o e. Olha o que ele fez. Maria não tem dinheiro. Ele colocou aqui a estrutura correta para você manter. Então, o correto seria Maria tiver dinheiro. Maria não tem dinheiro. Está errado por causa do não. O correto é Maria tem dinheiro. E aqui no final é que deveria estar a negação. Ó. Negação é a parte final, que deveria estar Maria não comprará um vestido novo. Então, a alternativa letra B está errada exatamente na estrutura. Negou a primeira e manteve a segunda. O correto é manter a primeira e negar a segunda. Então, a alternativa letra B está errada. Já na letra C, olha o que vai dizer a letra C. Olha a proposição. Tem aqui a proposição simples, Maria é fonoaudióloga, conectivo ou, fisioterapeuta. E a gente aprendeu aqui no nosso canal fazer a negação do conectivo ou. P ou que.
Quando eu quero negar uma estrutura onde eu tenho um conectivo OU, a gente utiliza a regra do neném, tá aqui, que é a aplicação das leis de De Morgan. A gente troca o conectivo OU pelo conectivo E e nega as duas proposições. Ó. A gente nega a primeira, esse NE é para negar a primeira, e esse NE na segunda parte é para negar a segunda. A estrutura de negação do OU é exatamente essa. Se pega o conectivo OU, transforma no conectivo E, bate aqui perfeitamente e nega as duas estruturas. Onde tem lá Maria é fonoaudióloga, colocou a negação, isso aqui está ok, realmente negou a primeira, e também negou a segunda, onde diz lá, não é fisioterapeuta. Então, se negou a primeira, negou a segunda, trocou o conectivo OU pelo conectivo E, essa deveria você ter marcado como resposta correta. Então, a alternativa correta para a questão 14, a alternativa letra C. Professor, e a letra D? Está lá, mesma coisa, é o conectivo E, e eu quero negar o conectivo E. Ó. Proposição simples, Maria é rica, conectivo E, famosa. Aplicação da regra do neném, certo? Também é negação aí aplicando a negação da estrutura do conectivo E. Então, negar o conectivo E, a gente transforma no conectivo OU, nega a primeira parte, NE para você negar, e nega a segunda parte. A estrutura correta deveria ser essa. Se negar o conectivo E, não pode ser o conectivo E. Muito cuidado. Negação do conectivo E, transforma por negação do conectivo OU, né? Negação do conectivo E, não será o E, será o conectivo OU. E o mais, ó, ainda faltou aqui a negação da primeira parte. Na segunda parte tem a negação, mas na última parte aqui também deveria ter a negação. Por isso que a letra D contém erro na estrutura que foi dada na sua negação. Então, confere exatamente como resposta correta apenas a alternativa letra C. Última questão, a quinta questão nessa prova de Feira de Santana na Bahia para os cargos de nível médio foram apenas 5 questões. E a questão número 15 é que vai trabalhar com aquela ideia de diagramas lógicos. Então a dica para você acertar esse tipo de questão é exatamente você entender que o conectivo E, dentro da estrutura de diagramas lógicos, é a minha interseção. Ó. A interseção é aquela parte em comum, aqui é secção é a partezinha em comum. E o conectivo OU, ó, dentro da estrutura de teoria de conjuntos, né, o diagramas lógicos, o U representa a união. O símbolozinho do U ó, é justamente a união. É aquilo que está nos conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu deveria conhecer exatamente essa estrutura do E e do OU para acertar esse tipo de questão. Então, analise o diagrama abaixo e assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar aqui o diagrama e vamos verificar aquilo que bate de forma correta. Então, está lá, na letra A. Existe um elemento que está em A, em B e em D. Quando ele diz aqui que existe um elemento nesses três conjuntos, né? Em A, em B e em D, eu tenho que analisar para saber se realmente tem a interseção ao mesmo tempo nesses três conjuntos. Então, basta você observar se realmente bate a interseção. E se você observar em A e B, ó, existe a interseção. Está aqui, ó, A e B existe. Agora, entre A e B e D, ó, existe interseção? Se você observar, não existe interseção. O A com D, ó. O A, nenhum elemento de A vai atingir aqui em D. Então, por isso que deixa a alternativa letra A de forma errada. Já na alternativa letra B, ó, ele disse lá que não existe. Ó. Vamos procurar apenas de um. Ele está dizendo que não existe um elemento que está em A, B e em C ao mesmo tempo. Basta você encontrar um. Se você encontrar um, mata essa ideia de não existe. Ó. Então, vamos procurar um. Existe algum elemento que está em A e B e C ao mesmo tempo? Existe. Ó. Essa partezinha de azul é a partezinha em comum que está lá tocando, né? A interseção do conjunto C, do conjunto B e também do conjunto A. Quando ele diz lá não existe, por isso que a alternativa B está errada. Já na alternativa letra C, observe o seguinte. Existe um elemento que está em A em B, ó, então preciso observar que é o E, é a interseção, já coloquei aqui, ó, realmente existe um elemento que está em A e em B ao mesmo tempo. A ideia do OU, ó, observe que é a parte da união. A ideia do OU é a parte de juntar.
ou está em D. Realmente, quando eu tenho lá a interseção entre esses dois conjuntos e eu tenho uma partezinha que está em D, ó, é justamente para eu somar essa partezinha. Então, a resposta correta, analisando o diagrama, você deveria marcar como a alternativa correta seria aqui, letra C. E na letra D, professor, tá lá, existe um elemento que está em A, realmente está aqui A, e ele botou o ou novamente, ó, a ideia da união. Essa ideia da união é para verificar se existe esse elemento que está em B e em C, ó, está em C e D ao mesmo tempo. Então, precisa analisar se tem aí essa interseção entre C e D. Existe algum elemento que está em C e em D ao mesmo tempo? Ó? Não existe. Aqui não existe, então já elimino. Porque se existisse, bastava que essa interseção aqui fosse verdadeira. Com a ideia do ou, eu pintaria todo o conjunto A. Por isso que a alternativa letra D está errada. Então, concluímos exatamente as 5 questões da prova de Feira de Santana no estado da Bahia, aplicado pela banca IBFC. Se você gostou da resolução dessa prova, deixe aí seu like e se inscreve no nosso canal para receber as várias dicas de como acertar as questões de raciocínio lógico da sua prova. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.